Olá, meio ambiente é o tema de hoje do Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. E a gente vai falar muito sobre o Maranhão. Nosso estado é o segundo maior da região Nordeste, com quase 332 mil quilômetros quadrados. E tem a segunda maior extensão de litoral do Brasil, com 640 quilômetros. Pois é, preservar os recursos naturais de uma área tão extensa requer uma boa dose de conscientização, além da permanente fiscalização da sociedade, do poder público e das instituições da justiça. E veja também nos destaques do programa de hoje. O trabalho conjunto da Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública para analisar a situação de mais de 200 presos no mutirão carcerário em Itapecuru-Mirim. A redução significativa do tempo entre o pedido de medidas protetivas de urgência e o recebimento pelo juiz, com a integração das delegacias da mulher de São Luís ao processo judicial eletrônico. O casamento comunitário entre internos do presídio de Davinópolis e suas companheiras. Tem ainda o quadro Fala aí, Juiz, esclarecendo um tema do cotidiano da justiça. O quadro Juridiquês vai explicar o significado da expressão indúbio pro réu. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre os desafios de instituições e do cidadão para manter os recursos naturais do Estado é o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. É agora, no Justiça Cidadã. O Maranhão é o único estado do Nordeste com parte do território coberto pela floresta amazônica e tem o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses com uma área de mais de 150 mil hectares. Um estado que reúne planícies litorâneas recheadas de dunas, reentrâncias, vegetações de cerrado, mata de cocais, floresta amazônica, mangues, além de rios e lagos, merece atenção especial de todos. E quem está aqui para falar sobre esse tema é o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, promotor. Muito obrigado. Promotor Fernando, quais são os principais desafios da sociedade e do poder público para garantir a manutenção dos recursos naturais do estado do Maranhão? Os principais desafios estão no sentido de você manter as florestas que ainda se têm e garantir a recuperação daquelas que foram devastadas ao longo de muitos anos. Por que as florestas estão entre os principais desafios da sociedade e do poder público? Por que é dos dois entes? Ou seja, não é só da sociedade nem só do poder público. Porque a preservação das florestas e a recuperação daquelas que foram devastadas é o caminho para você ter os recursos hídricos, para você ter a biodiversidade, para você ter a preservação da fauna, para você ter a melhoria da qualidade do ar, ou seja, todos os outros bens ambientais dependem da preservação da floresta, ou seja, sem ela você não consegue trabalhar eficazmente os outros temas. E esse é um trabalho que exige não só o poder público presente, mas a sociedade engajar-se e desempenhar seus papéis, cada cidadão no seu pequeno pedaço de terra, na sua conduta diária, na incorporação do seu dia a dia. Agora, doutor Fernando, qual é o papel das instituições da justiça na defesa dos recursos naturais, do patrimônio cultural e das cidades sustentáveis? São três temas que estão muito relacionados, ou seja, a cidade sustentável é o único meio pelo qual o cidadão consegue se comunicar, se relacionar com a natureza. Ou seja, é muito importante as pessoas entenderem que os chamados problemas ambientais, como nós falamos agora, a escassez de água, a má qualidade do ar, a perda da biodiversidade, não são problemas que estão alheios à cidade. A cidade é o meio por onde esses problemas se potencializam, se tornam mais graves ou eles são menores. Ou seja, a cidade sustentável é o caminho. Bom, qual é o papel das instituições? Aí são vários papéis. O primeiro deles é exercer o controle das atividades econômicas que utilizam recursos naturais e geram resíduos. Ou seja, é esse binômio com que as instituições têm que trabalhar o tempo inteiro, ou seja, um binômio de sustentabilidade. Cada vez que ela vai tratar de um tema, de uma atividade econômica, de uma obra, ela tem que observar esses dois efeitos. Bom, o que é que vai usufruir de menos recursos naturais? O que é que eu posso
prestar um serviço, o que é que eu posso desenvolver, uma atividade, até mesmo habitação, por exemplo. Qual é o tamanho da minha pegada ecológica? A nossa capital, São Luís, está muito distante dessa realidade, doutor? Tá bastante distante, né? distante tem porque... muita coisa ainda para ser feita, né? Muito. São Luís é uma cidade que tem muito a ser feita, até porque São Luís é uma ilha que das ilhas brasileiras que tem capitais é que tem a maior contingente populacional. Ao mesmo tempo, ela tem ecossistemas extremamente frágeis, tem muitas nascentes, tem muitos manguezais. E o que é o difícil? É você equilibrar, as instituições equilibrarem, por exemplo, o uso e a ocupação do solo. Onde você deve, o município, por exemplo, estimular a que as pessoas ocupem e onde ele deve desestimular que as pessoas ocupem. Ou seja, quais são as áreas mais frágeis da cidade. Por exemplo, os locais que são recargas de aquíferos, ou seja, aqueles locais onde você vai ter a recarga dos lençóis freáticos, falando uma linguagem bem do cidadão. Esses locais, o município não deve estimular que eles sejam ocupados. Já aqueles locais que são mais resistentes, ele deve estimular que sejam ocupados. E, ao mesmo tempo, trabalhar com uma lógica de como a sociedade se comporta no espaço. É a questão do patrimônio cultural. Ou seja, o patrimônio cultural é construído a partir das relações da sociedade com o ecossistema. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. A gente dá sequência à entrevista com o promotor de justiça, Fernando Cabral Barreto Júnior. E você quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. A ligação é gratuita. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote aí, 0800 707 1581. Bom, e agora nós vamos falar da agilidade na segunda vara da mulher de São Luís, depois da integração das delegacias da mulher da capital ao sistema do processo judicial eletrônico. Pois é. Essa integração com a possibilidade de pedido eletrônico das medidas protetivas de urgência em favor de mulheres em situação de violência reduziu significativamente o tempo entre o protocolo do pedido e o seu recebimento e análise pelo juiz responsável. A integração das delegacias da mulher da capital ao sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, reduziu significativamente o tempo entre o protocolo do pedido e o seu recebimento e análise pelo juiz responsável. Antes, o protocolo dos pedidos em favor das mulheres em situação de violência era feito fisicamente, aguardando tempo para digitalização e autuação e levando até 3 dias para serem apreciados pelo juiz. Com a integração, as medidas são avaliadas em algumas horas ou até mesmo minutos. Segundo a juíza Lúcia Helena Barros Rilui, titular da segunda vara de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher de São Luís, a medida reflete na garantia de que a situação de risco de muitas mulheres será mais rapidamente avaliada pelo magistrado. Essa integração, ela se efetivou mesmo a partir de agora, desse ano de 2018. Antes, a vara funcionava no fórum, Ministério Público em outro local e a Defensoria e as delegacias. Desde a vinda do Judiciário para cá, para a segunda vara, para cá, para a Casa da Mulher, nós conseguimos tornar essa proteção integral à mulher. De que forma? A vítima de uma violência doméstica e familiar, ela se dirige primeiramente ao serviço psicossocial da casa da mulher e depois ela é encaminhada para a delegacia especializada, onde vai ser relatado o fato. A autoridade policial ela vai formalizar o BO e em seguida esse procedimento feito na delegacia vem para a segunda vara especializada. A delegada da mulher, Kazumi Tanaka, falou sobre a agilidade do processo e os seus benefícios às mulheres. Ele é fundamental na agilidade da apreciação dos pedidos de medidas protetivas de urgência pela vara especializada, uma vez que a dinâmica ela é melhor, ou a comunicação da delegacia com a vara ela também fica mais otimizada e a resposta para a mulher em situação de violência, que se encontra, a grande parte delas em situação de grande vulnerabilidade, também o tempo de resposta é bem menor. Então, assim, foi esse termo de cooperação assinado entre o Judiciário e a Segurança Pública, ele deu um impulso significativo para que a mulher em situação de violência ela tenha a sua resposta pelo Poder Judiciário mais eficiente a partir do momento que há
uma apreciação um envio mais rápido, uma apreciação mais rápida pelo judiciário a partir daquele encaminhamento. Foi o que eu consegui observar aqui. Eu passei pela Defensoria Pública, fui muito bem atendida. Fui no outro setor, que é do psicológico, também me atenderam bem. Tudo bem, eu estou aqui até agora aguardando para falar com a delegada. A integração das delegacias ao processo judicial eletrônico PJE se deu através de um termo de cooperação técnica, assinada em janeiro deste ano pela presidência do TJMA, Corregedoria Geral da Justiça, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJMA e Secretaria Estadual de Segurança Pública. E já está disponível na página da Corregedoria Geral da Justiça o plano de gestão para o biênio 2018-2019. O documento traz os objetivos, as metas e as ações a serem implantadas, algumas delas já em andamento, em uma gestão compartilhada entre magistrados e servidores. Valores da sociedade como justiça, credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética e outros foram considerados no planejamento. Além de metas relacionadas à erradicação do subregistro civil no Estado, o combate à corrupção e à improbidade administrativa, maior agilidade nos processos judiciais e administrativos e ações de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mutirão carcerário em Itapecuru-Mirim para analisar a situação de mais de 200 presos. E no presídio de Davinópolis, o casamento comunitário de 8 internos com suas companheiras. O quadro Fala aí, Juiz esclarece mais um tema do dia a dia da justiça. E aqui no estúdio a gente conversa sobre lixo, agrotóxicos, saneamento e o que tem sido feito pelo Ministério Público Estadual. O promotor de justiça, Fernando Cabral Barreto Júnior, vai falar sobre tudo isso. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje falando sobre meio ambiente com o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. Doutor Fernando, o lixo, os agrotóxicos, a moradia, o saneamento e a água são preocupações mundiais. Qual a situação desses temas aqui, pontualmente, para o estado do Maranhão? Bom, como nós estávamos dizendo há pouco, né, você lembrou bem a situação da sustentabilidade da cidade de São Luís. Esses são os principais problemas na cidade de São Luís, ou seja, a gestão dos resíduos sólidos ela ainda está muito aquém daquilo que se espera de uma gestão efetivamente integrada, ou seja, nós quase não temos logística reversa, o que faz com que você tenha um desperdício de materiais. Lembra que eu estava falando que toda vez que o poder público tem que trabalhar com sustentabilidade, ele tem que pensar no quanto ele explora os recursos naturais e quanto ele gera de resíduos. Sim. Pois bem, a ponta exatamente são os resíduos, ou seja, no caso de São Luís, você praticamente não tem logística reversa funcionando. O que é a logística reversa? É justamente a melhor forma de você gerenciar os resíduos sólidos, fazer com que eles voltem para as cadeias produtivas, ou seja, o trabalho é muito incipiente, o que faz com que o lixo custe caro em São Luís e continue você tendo uma proliferação de disposições ilegais. Os outros temas, que são o caso do saneamento, dos agrotóxicos, são temas estaduais. O saneamento, no caso do Maranhão, é um grande desafio. Por quê? Porque durante muitos anos você não teve investimentos no abastecimento de água, na coleta e tratamento de esgoto. Resultado, hoje nós ainda ostentamos números muito ruins para o Estado, para a realidade do Estado. Há municípios onde você não tem coleta de esgoto. Os dejetos são jogados in natura. In natura, são enterrados em fossas negras, ou seja, você tem uma triste realidade que tem que ser superada, que começa a ser superada, mas que no caso do Maranhão é um passivo muito longo. O tema dos agrotóxicos é um tema razoavelmente bem trabalhado no Maranhão por conta do pessoal da agricultura, porque você tem uma coleta de resíduos de agrotóxicos razoável para o Maranhão, boa.
mas é o trabalho do INPEV, ou seja, de uma logística reversa que funciona. O que está faltando então? Porque existe tanto trabalho de conscientização, a mídia, por exemplo, trabalha isso, essa conscientização da população, projetos são lançados, congressos são realizados. O que falta ainda para a população dar o pontapé inicial para que isso realmente aconteça? Falta, no caso do poder público, ele inverter a lógica de investimento deles. Enquanto o poder público começar a entender que fazer canalização de esgoto é algo que não dá voto, e a sociedade começar a continuar replicando isso, continuar não pedindo isso do gestor, porque é importante entender que o gestor faz aquilo que a sociedade pede. Se a sociedade não pede esgoto, o gestor não vai fazer. Prefere um asfalto do que esgoto. Enquanto ela preferir o asfalto antes de ter o saneamento é caso de saúde, é caso de saúde grave. É a mesma coisa para os resíduos. Enquanto o poder público continuar trabalhando no sentido de que temos que fazer muitos aterros sanitários, não temos que fazer nada pela reciclagem, e a população continuar não cobrando a reciclagem, vamos pagar caro, vamos continuar tendo poluição. Ou seja, é necessário inverter a ordem de prioridades. É isso que nós precisamos fazer, inverter a ordem de prioridades. Prioridade é a moradia, prioridade é o saneamento, prioridade é o tratamento de resíduos. É uma questão cultural também, não é? Mas também é uma posição do poder público. Quando o poder público começa a colocar para o cidadão, olha, eu quero que você coloque o lixo seco separado do molhado, quem tem que dizer isso é o poder público para o cidadão. E ele começar a fazer, a coisa muda. Mas enquanto ele não disser isso para o cidadão, ele não vai fazer. Por falar nisso, doutor Fernando, o que é que tem sido feito pelo Ministério Público e pela Justiça nesse sentido, em relação a essas áreas? Olha, em relação a todos esses temas, primeiro, nós temos no caso do Tribunal uma jurisprudência muito favorável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão sempre deu boas respostas quando o assunto é resíduos sólidos, sempre responsabilizando os prefeitos que não tratam bem os resíduos, condenando a obrigação de construir aterros, de fazer saneamento. A gente tem que ter esse lado bom da Justiça. A Justiça deu respostas boas. Quando o Tribunal de Justiça, através da sua jurisprudência, ele diz que um gestor tem uma obrigação, isso deve servir como orientação para todos. E o Ministério Público tem buscado essas responsabilizações através da vara de difusos na capital e das outras varas no interior do estado do Maranhão, onde você tem muitas decisões judiciais, por exemplo, na área de resíduos sólidos, determinando o fechamento do lixão, a construção do aterro, a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. A resposta do Judiciário nesse campo do Maranhão tem sido boa. O que falta é o poder público entender que tem que cumprir essas decisões e tem que cumprir bem. Tá certo. Daqui a pouco tem mais coisas para a gente abordar, né? Agora é hora de esclarecer mais um tema do cotidiano da Justiça no quadro Fala aí, Juiz. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. O preso será entrevistado pessoalmente pelo juiz, que poderá relaxar a prisão, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, substituir a prisão em flagrante por medidas cautelares diversas, converter a prisão em preventiva ou ainda analisar a consideração do cabimento da mediação penal, evitando a judicialização do conflito. Fala aí, juiz. Eu gostaria de saber para que serve uma audiência de custódia. Márcia, a audiência de custódia é uma audiência de apresentação para o juiz de toda pessoa que é presa. Então, todas as pessoas que são presas, seja em prisão em flagrante, preventiva ou temporária, elas têm esse direito de serem apresentadas imediatamente, no prazo máximo de 48 horas, ao juiz. Nessa audiência, o juiz vai verificar 3 pontos. Primeiramente, se essa prisão for legal, né? Se essa prisão é legal dentro das leis brasileiras. Segundo, sendo legal essa prisão, o juiz vai verificar se há necessidade da manutenção dessa prisão. Se ele entender que é necessária essa prisão, ele terá que decretar uma prisão preventiva desde que presente os requisitos legais da prisão preventiva. O terceiro objetivo dessa audiência de custódia é verificar se houve algum abuso de autoridade, prática de tortura durante a prisão desse indivíduo, desse cidadão. Então, o juiz tem por base um exame de corpo de delito feito por médicos, também toma a declaração
desse preso para verificar a ocorrência de algum fato que seja ilícito. Se houver, ele tem que tomar providências no sentido de encaminhar a promotoria de controle externo da atividade policial para apurar o fato e posteriormente aplicar as penalidades legais. Por que o preso tem que ser ouvido na audiência de custódia, já que ele vai ser ouvido no processo? Com a implantação da audiência de custódia, o juiz, de forma quase que imediata, num prazo máximo de 48 horas, já analisa a legalidade e a necessidade dessa prisão, evitando que aquele acusado fique preso injustamente, fique preso ilegalmente, em situações, inclusive, que a lei não permite a prisão dele. Daí a importância de se ouvir imediatamente o preso, logo após a sua prisão, para o juiz analisar essas situações mencionadas. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Para saber mais sobre serviços e atividades do Judiciário, envie uma mensagem para a gente. O número do WhatsApp é o 98880-4461. 8 casais formados por internos da unidade prisional de Davinópolis e suas companheiras tiveram a união civil formalizada em cerimônia comunitária realizada por juízes da comarca de Imperatriz. O casamento aconteceu nas dependências do presídio e contou com a participação do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva. Esse foi o primeiro casamento comunitário realizado dentro de uma unidade prisional na região. E segundo o Corregedor-Geral, a iniciativa representou um momento importante para a democracia e ao Poder Judiciário, considerando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A Corregedoria Geral da Justiça, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, realizou o segundo mutirão carcerário de 2018 na comarca de Itapecuru-Mirim. Foram analisadas as situações de mais de 200 presos custodiados na unidade prisional de ressocialização do município. A Corregedoria Geral da Justiça designou juízes integrantes do Grupo de Análise de Presos Provisórios do Poder Judiciário para atuarem no segundo mutirão carcerário de 2018 na Unidade Prisional de Ressocialização de Itapecuru, UPR. O representante da SEAP em Itapecuru falou sobre a iniciativa do Poder Judiciário. Uma atitude louvável que o Tribunal de Justiça teve em parceria com o Ministério Público, nas pessoas da doutora Mirela César Freitas, juíza da Vara de Execuções Penais, e da promotora Carla Mendes. Ajuda muito nós do sistema penitenciário, que trabalhamos aqui representando a SEAP, pois acaba com uma grande demanda de presos, de internos que estão com problemas processuais, esvazia a unidade prisional, tornando o ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agradável de se trabalhar e ajudando os internos na questão do andamento processual. Os juízes analisaram processos de presos das comarcas de Itapecuru, Anajatuba, Cantanhede, Rosário, Santa Rita, Urbano Santos e Vargem Grande. A juíza Mirela Freitas falou sobre os esforços para analisar a situação de cada detento da UPR. É fundamental a realização do mutirão carcerário na comarca de Itapecuru-Mirim, pois a unidade prisional de ressocialização hoje conta com mais de 250 presos, oriundos de 11 municípios da região do Baixo Parnaíba. Então, é de extrema importância que se faça a análise de cada prisão provisória decretada, para que se garanta que não tenhamos presos com excesso de prazo, presos com qualquer ilegalidade em suas custódias. Então, é motivo de muita alegria para nós receber os promotores de justiça, os defensores públicos e todos aqueles que vieram para integrar essa força-tarefa, que tem o objetivo de analisar individualmente a situação de cada um dos custodiados nessa unidade prisional de ressocialização. Também vai ser analisada a situação dos presos definitivos, que estão no sistema VEP, como também que estão em execuções físicas, e os presos que estão na APAC, na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aqui de Itapecuru-Mirim. O mutirão é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão e atende meta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estabelece a necessidade de maior controle e diminuição dos índices de presos provisórios nos estados, para que não ultrapassem o patamar de 20%.
No próximo bloco, o quadro Juridiquês vai explicar o que é a expressão indúbio pro réu. E o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior vai falar sobre o papel do cidadão na defesa do meio ambiente. A gente volta em instantes. Justiça Cidadã está de volta e hoje conversa com o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. Doutor Fernando, qual o papel do cidadão comum na defesa do meio ambiente sadio e da cidade sustentável? O papel do cidadão, é preciso que ele compreenda o seguinte: muitas vezes quando se fala o papel do cidadão, se pensa no cidadão ativista, naquele que vai fazer uma reclamação, naquele que aponta defeitos. Esse é só uma face do papel do cidadão. O papel mais importante do cidadão na defesa do meio ambiente é o seu próprio comportamento. É quando ele tem consciência de que ele contribui para um ambiente mais saudável ou menos saudável com o seu dia a dia. Ou seja, aquele cidadão que separa o resíduo, o lixo seco do ciclo molhado e se dispõe a levar esse resíduo seco para um ecoponto, ele está sendo realmente ativo. Ou seja, aquele cidadão que começa a entender o que é a sua pegada ecológica. Sim. O que é a sua pegada ecológica? É o rastro que ele deixa. Quando ele começa a compreender que menos é mais, quando ele começa a compreender que no dia a dia, por exemplo, quando ele vai ao supermercado e não leva a sua própria sacola, ele leva aquele monte de sacolas plásticas que ele pega do supermercado e que ele coloca no lixo. Ou seja, é essa compreensão de que o dia a dia dele faz diferença que é o principal papel do cidadão na defesa do meio ambiente. Ou seja, é menos o papel ativista. O papel ativista é importante, ou seja, o cidadão, por exemplo, cobrar a audiência pública do plano diretor que estão acontecendo. O cidadão se fazer presente na discussão da mobilidade urbana, que é um tema. O cidadão denunciar maus tratos a animais, fundamental. Mas aí pergunta-se o que é que ele faz no seu dia a dia. Ele faz questão de usar ele usa o lava-jato para limpar o carro dele toda semana, ele vai para o lava-jato, ele ouve som mais alto do que todo mundo, porque ele adora aquela música, ele acha que pode botar o som dele nas alturas. Ele joga o lixo dele no terreno próximo do lado da casa dele. Por exemplo, ele aí depois reclama que a cidade está suja. Exatamente. Tem que ter consciência, né, da sua responsabilidade, se sentir inserido no meio. Essa responsabilidade, ele deu um exemplo interessante, a questão do lixo. O cidadão, ele se preocupa, ele denuncia que tem um lixão, mas quando ele vai fazer uma pequena reforma na casa dele, ele não se preocupa em saber para onde aquele resíduo vai, ele arranja alguém que se livra do resíduo para ele. E ele continua achando que ele é ativista. Então, ele está indo na contramão. Sim. Ou seja, o principal papel do cidadão na defesa do meio ambiente é ele se conscientizar das suas práticas e ele mudar as suas práticas, que são as práticas no dia a dia. É o momento que ele vai ao mercado, é o momento que ele vai ao supermercado, é o momento em que ele vai ao trabalho, nos próprios serviços públicos, o momento em que ele, por exemplo, gasta mais papel do que precisava, em que ele deixa a luz ligada mais tempo do que precisava, deixa o computador ligado mais tempo do que precisava. Ou seja, essa consciência de que todos nós temos uma pegada ecológica e que ela está no nosso dia a dia é o principal papel do cidadão. Ao lado também do lado de ser ativista, ou seja, de questionar o poder público, de reclamar, de denunciar, mas antes de denunciar ele também tem que fazer uma autocrítica. Sim, claro. Okay. Doutor Fernando, nosso tempo é muito curto, mas tem um tema que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, que teve grande repercussão nas redes sociais, que foi a invasão dessa praga, o caramujo africano, né, que tem a ver, segundo informações, com água de lastro. O Ministério Público vem acompanhando? O Ministério Público vem, inclusive, investigando a atuação dos órgãos ambientais com relação ao problema da água de lastro, que é um problema extremamente sério. Por exemplo, as pessoas gostam da ideia, que bom ter um porto, que bom ter exportações. Sim, mas com isso também vem um problema, que é o quê? Que é a questão do despejo da água de lastro fora do local seguro. Aí é o papel de cidadão ativista que a população tem que ter, cobrar do poder público onde está a fiscalização a essa atividade. Nós estamos investigando esse fato e todos os fatos que envolvem a fiscalização da água de lastro. Ok, para a gente finalizar, doutor Fernando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do Ministério Público na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito.
Olha, eu poderia resumir o papel do Ministério Público da seguinte maneira. O Ministério Público se comporta como o guardião dos interesses sociais, na sua mais ampla acepção. É importante entender que o Ministério Público não é o órgão que atua nas questões pontuais. Ele tem que atuar de uma maneira que alcance interesses globais, interesses completamente difusos. Ou seja, o papel na defesa do meio ambiente, por exemplo, não é se ocupar das pequenas lesões do dia a dia, do conflito entre vizinhos. Não, é ter a perspectiva mais ampla de que você vai ter que trabalhar com aquelas questões que afetam a todos indistintamente. A nível de sociedade em geral. Nível de sociedade. Então, o Ministério Público só será garantidor dos interesses sociais se ele trabalhar com essa perspectiva mais ampla, ou seja, macro, menos pontual e mais ampla. E aí o nosso principal aliado é o cidadão, certo? No momento, desde a denúncia do fato, nós não somos onipresentes, oniscientes para saber tudo o que acontece, até mesmo no momento em que nós vamos para o campo judicial, onde ali o cidadão tem que se fazer presente, tem que acompanhar, tem que ouvir, tem que garantir a transparência das ações da justiça. E agora o quadro Juridiquês. Hoje nós vamos saber o que significa a expressão indúbio pro réu. Juridiquês. Uma expressão muito utilizada no meio jurídico quando se está em dúvida com relação a um crime ou fato relacionado ao delito supostamente praticado pelo réu é o indúbio pro réu. De origem latina, a expressão garante o princípio jurídico da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 1988. Significa que em casos de dúvidas, por exemplo, insuficiência de provas, se favorecerá o réu. Indúbio pro réu. Na dúvida, pelo réu. A incerteza sobre a prática de um delito ou sobre alguma circunstância relativa a ele deve favorecer o réu. Alguma dúvida ainda? Anota aí. Doutor Fernando Cabral Barreto, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite feito pela TV Justiça, pela Corregedoria de Justiça do Estado do Maranhão, né, principalmente na pessoa do desembargador Marcelo Silva, que sempre foi um juiz muito engajado com essa matéria. A gente tem que contar as histórias para as histórias não ficarem esquecidas. A sentença que determina a despoluição das praias de São Luís desde o ano 2000 é do desembargador Marcelo, ainda como juiz da Vara da Fazenda Pública. Eu agradeço muito a vocês, ao convite, a ele especialmente, e dizer que nós acreditamos numa justiça sempre disposta, cidadã, escorreita e, acima de tudo, garantista, aquela que garante os direitos dos cidadãos e as garantias individuais. Muito obrigada também, doutor Fernando, pela sua participação em nosso programa. Obrigado. E você, quer participar do programa? Envie uma pergunta, reclamação, sugestão ou elogio. O número do nosso WhatsApp é o 98880-4461. Esta edição do Justiça Cidadã está terminando. Uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Sábado, ao meio-dia, tem outra edição para você. E tem reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. A gente se vê. Até lá!